mais uma vez nos concede de estar de volta a essa igreja, a essa congregação. Louvo a Deus pela vida do pastor José Amaro, por estar nos recebendo tão bem. Aleluia. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Zezinho. Obrigado. Deus abençoe o senhor. E digo diante de toda a igreja que a sua humildade me contagiou. Aleluia. Estava falando para o pastor ali, que homem humilde. Tem uns cabras aí que não são nada e são. Isso é um exemplo para nós. Ok? Deus abençoe todos os pastores. Aqui está o pastor Valdir, meu companheiro. Chegou de viagem agora, fez uma grande cruzada. Acre, homem de fé. Está ali o abençoado pastor Manassés, veio de Goiás, pastor Roberto, meus companheiros pessoais, homens de Deus. Amém? Amém. Queridos, pegue a sua Bíblia rapidamente, em nome do Rei da Glória, e abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo apenas o versículo 35. Rapidamente, Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 8 e versículo 35. Glória a Deus. Eu vou ler para tomarmos tempo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, verso 35, diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém? Amém? Eu vou ler mais uma vez. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém. Meus amados, nós estamos diante de uma palavra que faz parte de um texto bastante pregado, de um texto bastante conhecido, de um texto bastante ensinado. E esse texto, ele faz parte de um livro também bastante conhecido. Todos nós que aqui estamos já ouvimos diversas ministrações poderosas acerca do que Jesus fez nesse capítulo 8. Mas eu costumo dizer que na mesa de Deus sempre há um tempero novo a ser degustado. Quando eu estava sentado ali falando com Deus, e um grupo louvou ao Senhor, o Senhor confirmou esta mensagem. Deus, aleluia. E eu quero pregar, tematizando a minha mensagem, um milagre depois da tempestade. Quem acredita que Jesus pode fazer um milagre aqui hoje? Pois bem, quando nós observamos o capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nós vamos entender, e o texto ele é claro, que Jesus ele entra em uma embarcação, e o texto é bem claro, que os discípulos, após Jesus ter entrado na embarcação, seguiram Jesus. O texto vai nos dar a entender que Jesus estava debilitado, que Jesus estava cansado, porque Jesus era um pregador incansável, é bem verdade, mas havia alguns momentos que ele precisava descansar a sua carne.
O texto é claro quando diz que Jesus adormece na proa do barco e logo após uma tempestade surge. Só que eu estava observando um detalhe, porque a Bíblia ela é precisa, é eficaz, é incisiva, e o texto vai dizer que levanta-se uma tempestade no mar. O texto não está dizendo que levantou-se uma tempestade do mar, mas sim no mar. Quando o escritor ele expressou-se dessa forma, ele estava querendo dizer que aquela tempestade não fazia parte daquela região, porque senão ele teria dito e escrito que a tempestade era do mar, mas ele escreve dizendo que estava no mar. E eu quero explicar para vocês que esta tempestade fazia parte do mundo e do reino espiritual. Todos aqui que estudamos a Bíblia sabemos que Jesus falava a língua aramaica. Porém, ao estudarmos a vida de Jesus, nós vamos compreender que o aramaico que Jesus falava era o aramaico de Nazaré. Me explica isso, pastor. Pois bem, quando nós falamos do aramaico de Nazaré, nós estamos falando de um aramaico mais interiorano. Nós estamos falando do mesmo aramaico, porém com um sotaque diferente. Jesus falava o aramaico e naquela época a Palestina falava o aramaico. Só que o aramaico de Jesus era mais regional, era um aramaico do interior. Quando nós observamos a vida dos apóstolos, nós vamos compreender por que Pedro foi identificado na porta do cenáculo quando Jesus foi preso e levado até Caifás. O texto vai dizer que quando Jesus estava preso diante de Caifás, lá fora Pedro encosta-se para tentar saber o que acontecia com o mestre. De repente um dos soldados vai reconhecer Pedro e vai perguntar assim: ei, você anda com este nazareno? A Bíblia vai dizer que Pedro abre a sua boca e vai negar Jesus. Quando Pedro fala com o soldado ele vai reafirmar: realmente você anda, porque você fala igualmente ele fala. Pedro andou tanto com Jesus que pegou o sotaque. Pedro andou tanto com Jesus que pegou o sotaque nazareno, caipira, interiorano. Porque eu aprendo uma coisa com Deus: aquele que anda muito com Jesus acaba falando igualzinho ele fala. Aquele que anda com Jesus acaba pegando o jeito dele. Aquele que anda com Jesus é reconhecido até debaixo d'água. Porque quem anda com Jesus tem unção, tem graça, tem poder, tem palavra, tem louvor, tem carisma. Então Pedro foi reconhecido porque falava igual Jesus. Quando Jesus entrou nesse barco, Jesus, o texto não diz, mas o escritor Mayanpirma, que também ele era historiador, ele vai nos dar uma luz, ele vai deixar o texto mais claro e vai dizer que antes de Jesus deitar na proa do barco, ele vai usar o aramaico e vai falar com os discípulos e vai usar duas palavras. Essas palavras são Sidra, Ashira. Falou Jesus em aramaico e os discípulos entenderam que Jesus estava dizendo: nós vamos passar para o reino das trevas. Então quando Jesus falou, o mundo espiritual ouviu, porque nós sabemos que Satanás não é onisciente, não é onipresente e não é onipotente, mas ele ouve, os demônios ouvem. Quando Jesus entrou no barco, Jesus vai falar para os discípulos assim: olha, nós vamos para o reino das trevas. Jesus fala, Satanás ouve. Aí o diabo, sabendo que se Jesus atravessasse o mar e chegasse em Gadara, ele iria perder a batalha, porque onde Jesus chega alguma coisa tem que acontecer. Se você
continuar. Eu estou correndo, mas você vai entender. A embarcação vai continuar navegando. Agora o céu já está limpo, as nuvens já foram embora, o vento já não é mais vento, mas é uma brisa suave. Pássaros estão voando por todo lado, porque quando Jesus entra no negócio, o negócio fica bonito. Eu acredito assim, se você crê, vai adorando aí. Olha só, mas o escritor vai dizer, pastores, voltar, que quando Jesus vai se aproximando da praia de Gadara, uma nuvem está sobre a cidade de Gadara. O escritor, ele é preciso e ele vai descrever um cenário de terror. O escritor vai dizer que sobre a cidade de Gadara pairava uma nuvem negra. O escritor vai dizer que por ser uma cidade litorânea, haviam cheias e enchentes, e havia um costume naquela cidade: quando as pessoas morriam, eles enrolavam os corpos em faixas e colocavam em buracos nas encostas da praia. Quando a água subia, invadia a tumba e retirava os corpos, e os corpos ficavam espalhados na areia da cidade de Gadara. Agora você pode imaginar, minha irmã, a senhora pode imaginar, o senhor pode imaginar Jesus chegando, corpos espalhados em estado de decomposição, esqueletos também espalhados, nuvem negra sobre a cidade, um homem possesso de demônios, acorrentado e quebrando correntes, um homem colocando terror na cidade. A situação de Gadara estava dominada por Satanás. Mas eu quero dar um recado pro diabo aqui hoje. Eu não sei o que é que Satanás está aprontando na tua família, mas o meu Deus está dizendo que alguém da tua casa vai ser liberto das drogas. Eu vou entregar o rolo de Deus aqui hoje. Meu Deus está dizendo que alguém vai mudar o rumo, vai ter o rumo mudado. O meu Deus está dizendo que vai quebrar as correntes, que vai arrancar a nuvem negra, que vai dar um plano de misericórdia e vai trazer, porque tem chamada, você tem orado, você tem clamado. Deus entra hoje na tua causa. Olha só, quando Jesus chega, nós temos que entender negócio. Aquela cidade estava dominada pelo diabo. Vai dizer a história que Alexandre o Grande, o conquistador da Macedônia, havia passado por aquela cidade. Quem aqui estuda história vai saber que esse moço, Alexandre o Grande, assumiu o trono da Macedônia com 17 anos de idade, logo após o seu pai Filipe II ter sido assassinado. Este homem vai ele pelejar contra diversos exércitos, vai ele empreender diversas batalhas e conquistar diversos reinos. Diz a história que esse homem era um estrategista de batalha, invadiu o Egito e teve a audácia de tirar o nome Egito e colocar Alexandria. Agora lá vem Alexandre, ele vai combater contra as 10 cidades que levam o nome de Decápolis, e uma dessas cidades chamava Gadara, que significa local de confronto. Só que há uma particularidade e uma curiosidade: quando Alexandre combatia e invadia uma cidade, ele não ganhava a guerra e nem dominava o local na diplomacia, não era na conversa. Ele assassinava o exército inteiro daquela cidade. Quando Alexandre invade as 10 cidades chamadas de Decápolis, ele mata todos os soldados, ele fere as mulheres, e a história diz que até crianças morreram. Dentre essas 10 cidades estava Gadara. Quando o sangue daquelas pessoas foram derramadas na terra, Satanás, que gosta de desgraça, Satanás que é causador do choro, Satanás que é causador da tristeza, dominou aquela cidade. Porém, ele escolheu uma família para
tirou o pai, tirou o arrimo da casa, tirou o amigo da sociedade e pôs mais de 6.000 demônios dentro do corpo de um ser humano. Pastor, como o senhor sabe que tinha 6.000 demônios? Quando Jesus fala com aquele moço, ele vai dizer assim: nós somos uma legião porque nós somos muitos. E quem estuda a história romana vai saber que uma legião de soldados romanos comportava mais de 6.000 soldados treinados. O demônio estava dizendo: nós somos 6.000 e eu quero ver alguém nos tirar daqui. Mas quando Jesus chega, Satanás tem que miar igual gatinho. Quando Jesus chega, pomba gira tem que cair por terra. Quando Jesus chega, chucaveira tem que passar mal. Quando Jesus chega, Zé Pilinca tem que passar mal. Quando Jesus chega, ei, não tem demônio que suporte a unção, a graça, o poder. Eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo, eu tô sentindo. Ei, crente, eu não sei como você está, mas Jesus
que esse endemoniado. Eu fui expulso da polícia militar. Eu fiz parte da tropa que invadiu o Carandiru em 92. Tinha colega meu que nem na minha mão queria pegar mais, de medo. Só que um dia eu me encontrei com Jesus. Aí dentro da cela da prisão, porque eu fui preso. Eu não gostava de crente, eu não pisava na calçada de crente. Minha tia ia lá e começava a pular, falar em línguas. Eu pulava para a janela, sumia, chegava só no outro dia bêbado. Mas quando eu estava preso, as irmãs, 3 dos filhos de oração foram orar na grade. E quando as irmãs começaram a louvar um hino, eu comecei a chorar. Eu não chorava. Eu falei, o que está acontecendo? Alguma coisa começou a mudar. Tinha 52 presos comigo na cela. E eu comecei a pedir licença, joelhei nos pés da grade e falei para a irmã, a senhora pode orar por mim? E ela começou a falar em línguas. Pôs a mão na minha cabeça na grade e falou, moço, o meu Jesus tem uma mensagem para você. E eu que estava chorando, chorei mais ainda. E ela falou, para você é impossível quebrar esse cadeado que está te prendendo. Mas vai entrar um anjo forte aqui dentro e vai quebrar esse cadeado, vai tirar você daqui. Porque o meu Deus disse que Ele te pôs aqui para livrar você da morte, que já estava o laço armado lá fora, te guardou, mas é chegado o tempo dele tirar você daqui, te batizar com o Espírito Santo e te dar o dom da pregação da palavra. Moço, você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer, porque o meu Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Quando Jesus chega, alguma coisa muda. Em outra oportunidade eu vou contar o desfecho. Olha pra cá, Jesus vai agora bater aonde? Na porta da casa que o endemoniado morava. Agora ex-endemoniado. Lá dentro, isso aqui é uma figuração minha, você vai entender. A esposa sem o marido, porque o diabo tinha levado. Os filhos sem o pai, porque o diabo tinha levado. Agora alguém vai bater na porta. O menininho corre, abre a porta e reconhece o pai. Mãe! É o papai. Ele voltou para casa. A mãe está lá no fundo lavando a louça, lavando roupa. Aí dizer, para de brincadeira, rapaz. Teu pai já foi embora tem 3 anos. Ninguém sabe mais onde ele está. Só ouço falar que está por aí, todo sujo, descabelado. Mãe, é o papai. Para de brincadeira, moço. Mãe, é o papai sim. Mas ele não está sozinho não. Jesus te ama, vai entrar na tua casa. Jesus te ama, vai entrar na tua casa. Mãe, é o papai, mas ele está diferente. Ele está sorrindo, cabelinho arrumado. Roupinha toda arrumada, mãe. Aí a mãe começa a desconfiar. Esse menino está insistindo muito nessa conversa. Seca a mão e vai atravessando cômodo por cômodo. Quando a mãe para, olha, começa a chorar. Pastor, o senhor veio de Goiânia para eu usar na pregação, com todo respeito, vem cá. Por um segundo eu vou ser Jesus. É bom ser Jesus glorificado, né? Porque ser Jesus na cruz é difícil. Mas assim, boa. O moço aqui é um ex-endemoniado. Olha como tá bonito. Arrumado. A esposa tá ali, ó. Começa a chorar. Aí Jesus faz assim, ó. Toma de volta o que o diabo tinha levado. Porque eu te prometi que é restituir a tua casa, a tua família, casamento, que ia colocar um sorriso nos lábios dos teus filhos. Então toma de volta a tua vida.
marido foi embora, o marido tá louco. Agora ela abre a porta de casa, de mão dada com o esposo, toda arrumadona, chapinha no cabelo. Que chapinha é de Deus, viu, mano? O negócio que é do diabo é mentira. O diabo é mulher andar com o cabelo todo espetado. Eu falo pra minha, eu falo, filha, estica mais um pouquinho aí. Toda arrumadinha cheirosa. E o marido, ó, de terno, a Bíblia debaixo do braço. A primeira casa, quer ir pro culto comigo? Ó, meu marido voltou. Você vai desfilar com a tua bênção. Assim que ele vai multiplicar